Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre a estratégia número 10, que se refere à estratégia de como a gente vai ensinar a nossa criança a treinar para que ela não fique presa aos pensamentos dela, para que ela não fique bloqueada quando ela precisar agir. Então a gente vai começar contando o exemplo da Filipa. A Filipa, ela toca violino e a mãe dela, a Daniela, percebeu que a Filipa estava muito nervosa, muito preocupada, muito pensativa, porque ela tinha um show lá na escola de música dela para ir. E a Daniela percebeu que ela estava muito bloqueada, muito travada. A Filipa, ela tem 9 anos. E no dia do show, do concerto, lá na escola de música dela, a Daniela, quando percebeu o nervosismo dela, chamou ela para sentar ali na sala da casa dela. E a Daniela sentou do lado da Filipa e pediu para ela, por um momento, passar o olhar dela em toda aquela sala ali, tudo que tinha na sala. E aí ela começou a conversar com a Filipa. Filipa, você está vendo aquela lâmpada que está ali em cima da mesa? Olha as fotos de você quando você era bebê, você está vendo? Agora você pode olhar para a estante de livros. Você está vendo aquele livro do Harry Potter? Agora olhe para a lâmpada de novo. Você está vendo o poder que você tem quando você direciona a sua atenção em toda a sala? É isso que eu quero ensinar para você, mas a gente vai focar no que acontece com os seus pensamentos e no seu corpo. Feche os seus olhos agora, Filipa, que a gente vai pensar sobre o que a gente vai focar sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo e o que você vai perceber com isso. A gente vai conversar com o que você está ouvindo. Eu vou fazer silêncio alguns segundos e aí você vai dar atenção só para o barulho que você está ouvindo, que está ao redor de você, ao redor da gente. O que você está ouvindo? Você está ouvindo o carro que está passando na rua, o cachorro que está latindo do outro lado da rua? Você está ouvindo o seu irmão que deu a descarga no banheiro? Você está ficando consciente sobre esse barulho, esse som, porque você está deitada e focada em ouvir o barulho. Você está ouvindo com uma intenção. Agora que eu quero que você dê atenção para a forma de como você está respirando. Pense primeiro sobre como o ar entra no seu nariz e depois quando ele sai. Sinta como o seu peito levanta e abaixa. E agora como a sua barriga se movimenta toda vez que você respira. Agora eu vou fazer silêncio alguns segundos. Pense na sua respiração enquanto eu estou fazendo silêncio. Com certeza vão vir outros pensamentos na cabeça e talvez você pense no show que você vai fazer. Tá tudo bem se esse pensamento vier na sua cabeça. Quando você sentir que os pensamentos estão rondando e que você está pensando em alguma outra coisa ou que você está começando a se sentir preocupada, você vai voltar aos seus pensamentos e se concentrar somente na sua respiração. Siga somente essa respiração de ar para fora e ar para dentro. E depois de alguns minutos, a Daniela pediu para a Filipa abrir os olhos e se sentar. E a Daniela explicou que essa técnica é uma técnica de muito efeito para acalmar os pensamentos e o corpo. Ela escreveu num papel o que a Filipa deveria fazer e colocou no bolso da Filipa, para que ela lembrasse daquilo, lesse e fizesse o exercício.
como por exemplo ali no dia do show, lá na escola de música dela. Se por acaso ela sentisse que o coração dela estava começando a acelerar, exatamente antes dela começar a colocar o violino no ombro, ela poderia voltar e pensar na respiração dela, que entra e que sai, mas isso já com os olhos abertos. Então a gente pode ver, gente, que esse treino de visão mental pode ser uma ferramenta muito forte, de muito poder, para ajudar a criança a controlar a preocupação dela e as emoções que são ali desafiadoras. Porque esse treino de visão mental, ele leva o cérebro a fazer a integração de todos os pensamentos. E a gente sabe que os neurônios, eles são ativados e eles ficam ativos exatamente para aquela parte onde a gente foca a nossa atenção. E depois disso, eles são ali juntos, um rabinho de um neurônio com um rabinho do outro neurônio. E aí eles começam a fazer aquela luta, né? Aquela conexão. A Daniela, gente, ela não só ajudou a Filipa a controlar, a focar na respiração dela, como também ela ajudou a Filipa a focar a atenção dela para o centro dela mesma e também para as sensações físicas dela, porque ela ficando consciente que ela poderia fazer uma mudança naquilo que ela estava pensando e também sentindo. E estes neurônios que ficaram ali, começaram a se entrelaçar, eles começaram a trabalhar a atenção focada na respiração. Aliás, quando a Filipa focou nisso, os neurônios começaram a trabalhar juntos e também eles foram ali se juntando aos sentimentos, às emoções e dando essa sensação de calma e de bem-estar para a Filipa. A Filipa, ela foi para um outro nível de visão, uma situação de visão, e que ela poderia ali ir de volta para o centro dela mesma. E os autores falam que essa técnica ela pode ser usada também em crianças menores. Por exemplo, as crianças de 4, 5 anos, elas já podem aprender a focar na respiração delas. E uma técnica boa é de você pedir para que a criança se deite e você pode colocar, por exemplo, um barco, mas pode ser um outro objeto na barriga. E aí você pode pedir para essa criança se concentrar naquele objeto que está em cima da barriga dela e ela pode ver de como aquele barco sobe e desce, como se fosse uma onda, mas pode ser um outro objeto também. Isso não quer dizer que esse treino exige que uma pessoa se deite ou que ela faça ali quase que uma meditação, mas você pode também trabalhar nas crianças, principalmente nas crianças menores, a questão da visualização, que ela pode se imaginar num lugar calmo e você pode perguntar que lugar seria esse que ela gostaria de estar, né? E aí ela vai usar a imaginação dela para ela começar a ficar mais calma e mais confiante. Quando você perceber que a criança está preocupada, com medo, ou quando ela está com dificuldade para dormir. Os autores falam também que a Filipa, ela aprendeu essa técnica e ela foi introduzindo essa técnica em várias situações, quando ela se sentia com medo, quando ela estava preocupada, quando ela estava tensa. E isso foi amadurecendo dentro dela e ficou cada vez mais fácil para que ela conduzisse os pensamentos dela para aquilo que era realmente importante, para o centro dela mesma.
e ela aprendeu a se focar especificamente em partes que ela sabia que ela precisava melhorar ou amadurecer. Agora vamos para aquele exemplozinho básico, né, gente? Que eu sempre faço comentário, que é aquele desenho em quadrinhos, citando um exemplo de como a gente às vezes faz e de qual seria a forma correta, de acordo com as estratégias, né, para que a gente estimule o cérebro da nossa criança. Então, tem a figura de um pai com uma criança, eles estão em algum lugar e essa criança ela vai tomar uma injeção. A criança é um menino, né? E ele fala pro pai dele: eu não quero tomar essa injeção. O pai dele: não vai doer, é só um segundinho. Depois a gente vai comprar sorvete. Tá tudo bem pra você? Você lembra aí? Será que a gente nunca fez isso, hein, gente, com a nossa criança? De prometer algo divertido para que a criança seja motivada, né? E aceite estar naquela situação, porque vai ser uma situação rápida e ela vai ter ali uma forma de agrado, né? De acalento. Então, essa é uma forma que, segundo os autores, é uma forma que não estimula o cérebro da criança, e agora nós vamos ver a forma correta para estimular o cérebro da criança. O menino fala: eu não quero tomar injeção. Aí o pai: não, eu sei que você não quer, mas a gente pode tentar alguma outra coisa. Se você fechar os olhos e pensar que você está deitado na rede do vovô, você vai lembrar como você fica calmo, como você se sente. Aí a criança já muda os traços do rosto, né? Ela estava preocupada e aí ela já relaxa, ela fala, E aí o pai continua: sinta que você fez isso agora, dessa vez, e sinta como seu corpo vai relaxar e ficar calmo. Trazendo, gente, para a questão assim do meu trabalho, é muito interessante, porque quando eu penso como mãe, quando eu penso na situação de vocês que estão me ouvindo, que cuidam das crianças, e não precisa ser necessariamente o pai ou a mãe, a gente quer dar um conforto para nossa criança, a gente quer de alguma forma agradar aquela criança, desfocando a atenção dela para aquela situação desconfortável que ela está vivendo, oferecendo algo para que a criança não passe por esse desconforto. E não é que seja errado, a gente não faz isso por mal, mas profissionalmente, trazendo assim, agora eu estou pensando, né, como a gente faz lá no nosso campo de trabalho, é tão diferente, gente, e é justamente isso que a gente faz segundo esse exemplo, né? Porque a gente não pode oferecer um sorvete para cada criança que está tendo ali uma crise de emoção, ou que está nervosa, ou que está preocupada, ou que está tensa, ou que está com saudade dos pais, que é o que acontece muito. É uma postura bem natural, e que só agora que eu estou refletindo sobre isso, de como é uma coisa já quase que automático, da gente já trazer a criança para refletir sobre aquilo que ela está sentindo. Por exemplo, tinha uma criança hoje que ela, não é só hoje, né, gente? De vez em quando isso acontece. Como eu trabalho com crianças de 1 a 6 anos, então as crianças, elas sentem saudade dos pais e tem aquele momento ali, geralmente no período da tarde, porque aqui o sistema é um pouco diferente, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas tem muita criança que entra de manhã cedo e vai para casa 3, 4 horas da tarde. Tem criança que vai para casa 5, 5 e meia da tarde, que são já as crianças maiores, né? São crianças aí a partir dos 3 anos de idade, onde o pai não tem com quem deixar, então elas ficam na escola praticamente quase o dia todo.
Então, quando dá ali a partir de 3 horas da tarde, 3h30 mais ou menos, entre 3 e 3h30, essa criança ela já está muito cansada. E algumas já brincaram muito com várias coisas, já fizeram muitas atividades, já exploraram, já correram, então elas estão já cansadas e começam a sentir saudade dos pais. Então hoje foi um desses dias assim que a criança foi até a portinha da escola e ficou chorando, né? E olhando, esperando que o pai ou a mãe viesse. E aí eu fui lá e conversei com a criança, olha, eu sei que você está triste. E aí quando a gente fala com a criança, a gente fala, eu sei que você está triste, e também a gente repete com o nome da criança, porque muitas vezes a criança não associa o sujeito ao nome próprio dela. Por exemplo, Ana. Eu sei que você está triste, Ana. A Ana está triste. Eu sei. Mas a sua mãe vem buscar você depois. Vem, vamos fazer alguma outra coisa. Então, a criança, ela precisa entender que aquele sentimento que ela está sentindo é um sentimento natural, que não é um sentimento ou uma emoção anormal, que não precisa ser evitado, e que a gente percebe aquele sentimento e que ela possa também aceitar aquele sentimento. Porque se a gente desfoca a criança de quando ela está naquele momento tenso, se a gente tenta agradar a criança com uma outra coisa, oferecendo para ela algo para que ela se acalme, várias consequências podem acontecer. Tem muita criança, eu não muitas, né, mas eu vejo muito isso na internet de pais e mães, principalmente de pais e mães que comentam, né, que a criança, ela chora por tudo. A criança acaba criando o choro como uma forma de comunicação, tanto para que ela tenha atenção, como para que ela, para que ela retire do corpo dela ou do pensamento dela aquilo que não está sendo agradável, aquilo que ela não quer sentir. Ou então, quando vem algo exterior, algo que ela ouviu, se ela ouviu um não, ou se ela não teve aquilo que ela gostaria, então ela expressa através do corpo dela e do choro. Tem muita criança que se joga no chão, bate a cabeça no chão, e é o tal da criança manhosa, né, que muita gente fala, que é aquela criança que por tudo, por qualquer motivo, acaba ali chorando. É justamente porque quando ela teve aquela emoção, a gente não focou, nós não focamos a nossa atenção naquela emoção, mas a gente tentou desviar aquela emoção, oferecendo uma outra situação para aquela criança. E tem criança também que chora para poder dizer algo para você, olhe para mim, porque ela entende que daquela forma você vai dar atenção. Quais pontos lá na roda da consciência a gente como adulto dá atenção, ou você está dando atenção agora? Os autores citam alguns exemplos, como por exemplo, eu estou tão cansado, eu gostaria de dormir pelo menos 1 hora. Eu estou irritado porque a minha criança jogou a camisa dela no chão. Quando ela chegar em casa, eu vou pegar a camisa e jogar e mostrar para ele como é que ele joga a camisa, e eu vou dizer para ele que ele tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Ou então eu estou cansado, só a palavra, né? Eu gostaria de fazer algo por mim mesmo, mas eu me pergunto se eu poderia ler um livro em alguns dias.
Você lembra ou eu lembro de dizer que eu estou cansado? Todas essas sensações, essas fotos, essas emoções, esses pensamentos são pontos que estão na roda da consciência e que juntos vão decidir o nosso estado de espírito. Agora nós vamos fazer uma outra forma de pensar, focando esses nossos pensamentos para outros pontos, tomando como exemplos esses que eu falei, né? Trazendo para a gente como adulto. A gente dá aquela parada em alguns segundos, respira, encontra a calma e aí a gente faz novas perguntas. O meu filho fez algo legal hoje? Ou ele fez algo durante a semana que foi bom? Ainda que seja um pouco aterrorizador e difícil de ser, às vezes, um pai ou uma mãe, eu tenho algum sentimento verdadeiro sobre aquilo que eu amo ou que eu aprecio na minha criança? Como eu me sentiria se eu não fosse um pai ou uma mãe? Qual é a camisa favorita da minha criança agora? Eu lembro do primeiro sapato dele? Eu posso imaginar como a minha criança venha a ser quando ela fizer 18 anos, com as malas dela pronta e saindo da minha casa. Gente, se você não conseguiu focar muito bem, volta um pouquinho o podcast para as primeiras perguntas que eu fiz, concentra nelas e aí em seguida você ouve essas. Até eu, gente, que tô lendo, eu senti, assim, outra vibe, como as pessoas costumam falar, né? E os autores perguntam, você sentiu diferença? Você sentiu que o estado de espírito foi modificado? E aí os autores explicam o que aconteceu. Você deu atenção ali do centro da roda da consciência. Lembrem que é como se fosse a roda de uma bicicleta, né? Do centro, você deu atenção ali do centro para fora, para diferentes partes do aro, né? Na roda da consciência, e você ficou consciente sobre aquilo que você estava experienciando naquele momento. Depois, você mudou o foco e voltou a sua atenção para outros pontos do aro. E o resultado foi que toda esse estado de espírito foi trocado. Esse poder que tem a nossa consciência e como assim, como se fosse muito forte, né? E ali na base, como essa parte ela é trocada sobre como a gente se sente e de como a gente se integra com a nossa criança. Esse poder que a gente tem, dependendo da forma de como a gente enxerga a nossa criança e as situações, podem modificar o nosso espírito também. Isso é tão comum, gente, e geralmente acontece quando isso começa dos pais, vem de dentro de casa para fora. Quando existe um grau de exigência muito grande em relação àquela criança, ou quando você foca só quando você enxerga só coisas negativas na sua criança e não traz à tona as coisas positivas, os momentos alegres, as coisas boas que a criança fez. Nesse momento você perde essa conexão, você perde essa paternidade ou essa maternidade, o gosto e o prazer, e acaba afetando todo o seu estado de espírito. Mas se a gente trazer esse foco para o centro e começar a experienciar alegria e gratidão sobre ser um adulto que tem uma criança na sua vida ou que cuida de uma criança,
através de dar atenção e de decidir quais são esses novos lugares no aro que você vai focar. Eu posso contar um exemplo bem simples que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Nós mudamos, a gente mudou de endereço, né? E aí a gente tem 3 chaves para a entrada principal da casa. E eu não sei como isso aconteceu, uma chave sumiu. E a gente tinha um lugar secreto onde a gente deixava essa chave, porque para começar o meu filho perdeu a chave dele e nós ficamos muito chateados, porque a gente tinha acabado de mudar e a gente ficou com medo também, preocupado, onde ele pode ter deixado essa chave. Porque ou você faz uma cópia ou você tem que trocar toda a fechadura da porta. Então, nós ficamos muito tensos, mas ok, a gente vai pensar numa solução. Como era muito novo pra gente, a gente não sabia muito bem o que fazer. Eu peguei a minha chave e eu combinei com meu filho. Como eu já tinha começado a trabalhar e voltado das férias e ele ficava o dia todo em casa, mas às vezes ia encontrar os amiguinhos dele. Então eu falei, então a gente vai deixar a chave nesse esconderijo. Se você sair, você deixa a chave lá. Se eu sair, eu deixo a chave lá, ok. E essa chave, gente, simplesmente sumiu. Sumiu e eu fiquei arrasada, porque aí, no caso, só ficou uma chave, que era a chave do meu marido. E como que a gente ia fazer? Porque às vezes ele estava em casa, às vezes ele precisava ir para o trabalho. Não tinha como ele deixar a chave dele aqui em casa. Gente, nesse dia que eu não encontrei essa bendita chave, eu fiquei tão chateada, mas tão chateada, que as minhas pernas tremiam por dentro. E sabe quando você fica tão chateada que o coração dói? Eu tava assim nesse dia, eu fiquei assim. E eu demonstrei pro meu filho fisicamente no rosto. Eu falei, eu tô muito chateada com você. Eu não gritei com ele, mas ele sabe, as nossas crianças sabem e veem no rosto da gente, na expressão da gente, quando a gente fica realmente chateado. E é muito importante que a gente demonstre quando a gente fica chateado, que a gente diga, porque a criança também aprende a se expressar e colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Isso serve para a relação familiar e serve também para as relações de fora, com os amigos, com o chefe, com os relacionamentos afetivos. A criança precisa aprender a se expressar da forma correta. Se ficar chateada, ficou chateada, mas não precisa gritar, não precisa bater a porta. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Eu sei que eu fiquei muito chateada, e eu fui fazer a feira e a perna tremendo. Só que eu pensei, eu vou me acalmar, eu vou respirar, isso não vai resolver. E eu pensei nesse trabalho que eu tô fazendo. Eu pensei, eu vou focar a minha atenção naquilo que é importante. E eu fui pensando em outras coisas, colocando ali no aro outras coisas que eram mais importantes do que eu ficar chateada. Porque se eu ficasse chateada, a chave não ia aparecer. Se a chave tivesse que ser encontrada, a gente ia encontrar. Não precisava eu ficar chateada, mas é claro que é uma reação física normal. Agora, o que acontece? Quando a gente tem essa reação, a gente precisa trabalhar o nosso foco. Não focar exatamente naquilo que causou a nossa reação, mas focar em outras coisas ali no aro que também a gente precisa pensar. Por que isso? Porque os nossos pensamentos, eles precisam estar estruturados, organizados, cada coisa no seu lugar. Quando você se chateia e deixa esse sentimento tomar de conta de você a ponto de você não conseguir mais pensar em nada, ali para a roda da consciência, não ver mais nenhum outro pensamento, esses pensamentos, eles ficam totalmente desorganizados. A mesma coisa acontece com a criança. Vocês lembram ali do andar inferior
O andar inferior, ele pega tudo que tem de melhor no andar superior da criança. A mesma coisa acontece com a gente, quando nós reagimos assim, a toda aquela parte integrativa, funcional, ela vai perdendo a forma ali no cérebro, perdendo um pouco do sentido. E olha o que eu vou falar aqui. Eu acabei de falar e é exatamente o que os autores estão falando. Quando isso acontecer, isso já é voltado mais para os adultos, né? Porque os atores também, eles querem que a gente se torne consciente sobre a criança, mas também sobre a gente. E eles falam o que a gente precisa fazer nesse momento que a gente fica chateado com a nossa criança, que a gente fica irritado, que a gente fica decepcionado, que a gente fica triste. A gente precisa integrar essas partes do nosso cérebro e focar naquilo que precisa ser o centro da roda da consciência. É o passo que precisa ser feito para que a gente dê um passo para trás, para pegar aqueles pontos mais fortes ali do aro e levar lá para o centro da gente. Quando a gente faz esse treino, a gente começa a ter uma outra perspectiva sobre as coisas. E aí os autores falam também, né, que a gente pode beber um copo de água, a gente pode dar uma pausa e relaxar o corpo, fazer um alongamento, ou simplesmente ter um momento para você mesmo. Quando a gente está já centrado e a gente pegou de volta aquela atenção para o centro, então a gente fica livre para escolher sobre como a gente vai querer que a nossa criança se comporte, reagir pelo comportamento da criança. Então é necessário que a gente faça esse reparo nesses desentendimentos, nesses conflitos que a gente tem com a nossa criança. Não é para a gente ignorar esse mau comportamento da criança, mas é para a gente colocar limites claros sobre aquilo que está no aro e que a gente vai permitir que fique lá no centro. Quando o nosso cérebro começa a trabalhar em equipe, quando essas partes estão integradas e começam a trabalhar em conjunto, aí a gente pode fazer essa conexão com a nossa criança, porque primeiro a gente está conectado com a gente mesmo. A gente tem uma maior chance de reagir desta forma quando a gente quer, com uma visão mental, com um entendimento claro e preciso sobre quem a gente é, em vez de tomar uma reação ali rápida, instantânea, por exemplo, baseado em uma situação e levar ele para a roda da consciência. Isso é um exercício, gente. E a gente precisa, antes da gente querer educar a nossa criança, antes da gente tentar ensinar a nossa criança a ter esse controle sobre as emoções, antes da gente procurar aprender sobre como o cérebro da nossa criança funciona, claro que é importante, mas a gente precisa também olhar para dentro da gente como adulto. Porque se a gente não faz isso, gente, se a gente não treina a nossa paciência, a nossa calma, a nossa tolerância, o amor, a gente acaba perdendo a conexão com a nossa criança. E é assim, é uma linha, é um fio muito fino que tem entre a gente e a nossa criança. Que às vezes a criança parece que está se afastando e aí você tem que trazer ela para perto de você de novo. Ela se afasta e depois você traz ela para perto. É uma conexão que precisa ser o tempo todo, eu vou dizer assim, trabalhada, né? É uma conexão que precisa estar o tempo todo trabalhada.
mas em nome desse amor que a gente tem pela nossa criança, a gente consegue. Precisa só ter paciência e prestar atenção nas técnicas, nas dicas, que vai dar tudo certo. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por você ter ficado comigo até agora. E nós nos vemos no próximo podcast. Até mais. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.